Fala pessoal, meu nome é Thiago Rebelo, eu sou fisioterapeuta e diretor técnico do Centro de Reabilitação e Performance Física X-Physio. Eu vim aqui hoje para inaugurar o nosso canal no YouTube e o vídeo escolhido para abrir a nossa sequência de postagens é um vídeo que a gente registrou uma conversa que eu tive com os meus colaboradores, onde eu contava um pouco mais sobre a minha trajetória profissional, aspectos pessoais da minha carreira que culminaram na criação da X-Physio. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo e já aproveito a oportunidade para pedir que vocês se inscrevam no canal e possam, a partir de agora, acompanhar os nossos conteúdos. Bom, pessoal, começando a conversa de hoje, como eu já tinha conversado com vocês, a minha intenção hoje era de iniciar, os vídeos que serão publicados no canal do YouTube, já isso vai estar no YouTube. E a minha intenção é compartilhar um pouco da minha jornada profissional, desde o momento em que eu decidi cursar fisioterapia e todos os eventos que me trouxeram até aqui. Provavelmente a gente vai precisar dividir esse vídeo em algumas partes, mais marcantes, mas vai ficar legal porque vai ficar registrada essa história. Em muitos momentos da minha vida, como eu iniciei bastante cedo essa jornada dentro da docência em fisioterapia, assim como eu tinha interesse em saber a história dos meus professores, eventualmente dos fisioterapeutas que ocupavam posições que eu gostaria e que eu tinha interesse de um dia ocupar, eu percebi que os alunos também se motivavam, ou pelo menos achavam legais as histórias, que foram decorrentes dessa jornada. Então, para começar, eu vou explicar como é que eu escolhi fisioterapia. Às vezes eu estou completando 10 anos de formado esse ano, em dezembro desse ano, passa voando e olhando para trás agora é muito mais fácil de compreender as coisas, mas no momento em que eu estava, no período em que vocês estão agora, de início da trajetória profissional, alguns ainda concluindo a graduação, é um período de muitas incertezas. E é um período que muitas vezes você se dá conta de que a tua escolha pela profissão, lá quando você fez o vestibular e se matriculou na faculdade de fisioterapia, foi tomada de uma maneira meio assim, instintiva, meio por consequência natural do destino quase. E para mim não foi diferente. Eu sempre fui principalmente um adolescente, um jovem, muito apegado às questões, enfim, extra-acadêmicas, digamos assim, fora da escola, e nunca fui um aluno no ensino fundamental e médio brilhante. Eu sempre fui até bem rasteiro mesmo, Eu estudava o suficiente para passar. Nunca fui um aluno de destaque na faculdade e, sinceramente, não era nem um pouco claro para mim o que eu seria no futuro. O meu interesse sempre foi seguir no esporte. Eu era atleta, joguei vôlei por 10 anos, dos 12 aos 22 anos eu fui federado. Os padrões do vôlei eu fiquei baixo, apesar de ser levantador, um levantador de 1,80 m ainda é bem pequeno. E quando chegou a época de eu fazer uma faculdade, terminei o colégio, minha família sempre priorizou e incentivou muito o estudo, eu conciliei com a faculdade. E no momento em que eu tive que escolher, eu estava na dúvida naturalmente entre educação física e fisioterapia, e aí aconteceu talvez o primeiro ponto determinante e, de certa forma, cômico da minha jornada. Eu fiz na época o vestibular para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, para Educação Física, que era, vamos dizer assim, a minha primeira opção. E em Teresópolis, que é a cidade onde eu nasci, fui criado, estudei, tinha formado a primeira turma de fisioterapia. Mas não tinha o curso de Educação Física ainda, tinha uma previsão de abrir, mas isso acabou que não se consolidou até hoje. E aí, como existia essa perspectiva e depois, a partir do segundo período, aí questões se dividiriam entre Educação Física e Fisioterapia, eu fiz o vestibular para Fisioterapia
E na época eu fiz um Enem que era diferente do Enem de hoje, era aquele Enem antigo que não eram todas as faculdades que aceitavam, né, nem as federais para você ingressar, mas as faculdades estavam começando a dar uma segunda alternativa. Você podia fazer o vestibular da faculdade, se você tivesse uma boa nota do Enem, tinha umas vagas reservadas para poder ingressar pessoas que tivessem feito o Enem. Então eu me inscrevi pelo Enem, né, para contar a conta do Enem, fiz o vestibular para Teresópolis e fiz o vestibular para o FRJ. Isso em 2007 para 2008. Isso foi. E passei em ambas as seleções, né? Passei para Educação Física na Faculdade Federal e passei para Fisioterapia em Teresópolis. E aí pintou aquela dúvida de tomar uma decisão e eu tinha aí, com recém-completados 18 anos, uma decisão importante para tomar. Eu me lembro como se fosse hoje, eu vim com meu pai de Teresópolis para cá de ônibus, né? Desembarquei na rodoviária Novo Rio, um calor, mas já um calor infernal. Eu não sei se na época eu como bom teresopolitano não estava acostumado com calor, ou se era um dia excepcionalmente calor, porque faz muito tempo que eu moro no Rio e já não sinto calor tão absurdo como eu estava sentindo naquele dia. Dali a gente pegou um ônibus pro Fundão, né? E aí fomos lá conhecer a universidade e sinceramente aquilo eu criado em cidade pequena, né, as coisas tudo bonitinho, aquilo me assustou um pouco, aqueles prédios muito antigos, né, as faculdades já vinham se deteriorando, as faculdades federais já há um bom tempo, e eu achei aquilo meio assustador assim, eu estava muito incomodado com aquele calor, aquela confusão de gente e tal, e de certa forma eu fiquei frustrado, assim, apesar de sempre teve esse status de estudar numa federal, aquilo me frustrou. E aí eu confesso que eu voltei para Teresópolis meio decepcionado, né? Mas como eu tinha feito também a seleção para a Universidade de Teresópolis, meu pai trabalhava com o filho do reitor da universidade, isso era janeiro, e meu pai e minha mãe já tendenciosamente querendo me direcionar para ficar em casa, senão eu teria que sair de casa, né, e tal. Meu pai conseguiu que esse filho do reitor abrisse a faculdade fechada lá, a clínica escola, e fosse me mostrar. E aí ele foi, a gente foi lá, ele abriu, e aí eu me deparei com um prédio maravilhoso, todo novo, uma clínica escola gigantesca, com piscina, com tudo. O campus da faculdade lá ficava dentro de uma fazenda, que era na época só o curso de fisioterapia e de veterinária. Então assim, era um ambiente muito mais saudável, vamos dizer assim, e me agradou pela questão de ser novo, né, de estar tudo instalando ainda, recém-inaugurado, a primeira turma formando e tal. Então aquilo já também me balançou, né? E aí, para completar a história, aconteceu o seguinte: como eu me inscrevi com a minha nota do Enem para lá, eu fiquei na primeira colocação das pessoas que colocaram para fazer os cursos da área da saúde. Dos que escolheram a área da saúde, a minha nota do Enem era maior, então eu fiquei em primeiro lugar. E aí, para a fisioterapia, isso me dava 60% de bolsa, né? Na faculdade particular, eu teria 60% de bolsa se eu cursasse fisioterapia lá. Aí, mais uma coisa acabou me incentivando, vamos dizer assim, a que eu escolhesse ir para a faculdade em Teresópolis. Meus pais, assim, tiveram uma vida sempre de muita luta, muita batalha. Ambos são funcionários públicos municipais, minha mãe é professora e meu pai é analista de sistema. Então, assim, eu nunca passei dificuldade na vida, minha família, graças a Deus, sempre teve o suficiente. Mas o dinheiro também não sobrava. Então, meus pais se programaram a vida inteira para juntar um dinheiro para que eu e meu irmão pudéssemos fazer a faculdade que a gente quisesse, que eles pudessem bancar a faculdade que eles quisessem. Então eles tinham uma poupança para cobrir esse meu estudo do meu irmão. E aí eles me apresentaram o seguinte cenário: olha, a gente tem dinheiro para pagar, esse dinheiro é seu, a gente se programou a vida inteira para fazer e é do nosso gosto que você escolha o que você achar melhor para você. Se você for para o Rio de Janeiro, apesar da universidade ser federal, a gente vai precisar de um lugar para você ficar, de transporte, de alimentação, e isso é um custo bastante razoável durante pelo menos 4 anos. Então,
a gente vai lançar mão desse dinheiro para te financiar lá e você vai poder se dedicar exclusivamente aos seus estudos. Se você vier para Teresópolis, como aqui só tem faculdade particular, a nossa ideia é utilizar esse dinheiro para pagar a faculdade. Contudo, por mérito próprio, você conquistou uma bolsa de 60%, e o que resta a pagar da universidade, da mensalidade, é algo que a gente consegue encaixar no nosso orçamento sem ter a necessidade de ficar utilizando a poupança para financiar os seus estudos. Porque a gente vai economizar, você vai continuar em casa, então aqui a gente já está ajeitado, a gente consegue, né? Isso foi mérito seu e por conta disso a gente já estava pensando em comprar um outro carro. Eu vou usar esse dinheiro para comprar outro carro, você pode usar o carro para ir para a faculdade e tudo. Aí, 18 anos, eu tinha 1 mês e meio de carteira de motorista. Foi o ponto determinante. Escolhi. Na mesma hora que meu pai falou isso, eu me imaginei naquele busão de calor pra caraca que eu peguei lá no primeiro dia que eu fui visitar. Eu imaginei 4 anos passando aquele perrengue. Eu falei, cara, eu vou estar do lado de casa, vou pegar meu carrinho, vou pra faculdade de estacionamento, vou ficar sábado. Decidido. Pronto, tá decidido. Aí meu pai foi lá, comprou um carrinho, um Celta queixo duro, sem vidro elétrico, sem ar-condicionado, não precisa de ar-condicionado. Eu quebrei meu cofrinho lá, botei no isso filme, uma roda de liga leve, fui abafando. O motor era 1000, mas meu pai comprou esse segundo carro e eu particular. Ele não botou meu nome não, era dele, mas eu que usava mais. Até meu irmão tirar a carteira e começar a dividir esse segundo carro. Enfim, aí escolhi fisioterapia e na minha cabeça ia funcionar da seguinte forma: vou estudar nessa faculdade aqui, daqui a 1 ano vai abrir a educação física, eu faço educação física, sigo minha vida naquilo que eu sempre gostei, que era a parte, aquela vivência do esporte. Eu queria mesmo ser atleta, mas fui frustrado com uma questão de estatura, era a forma que eu encontrei que me interessava na época. Comecei a estudar e aí essa jornada já naturalmente eu fui me encantando pela fisioterapia, eu fui gostando da coisa e passei a não pensar tanto assim em mudar para educação física. Eu acho que não abriu a educação física lá, mas em nenhum momento isso foi algo que eu lamentei, porque tendo essa vivência na universidade, eu acabei me interessando, descobrindo a profissão, porque, para ser sincero, eu escolhi por esses motivos que eu acabei de abrir o coração para vocês aqui, e não era necessariamente meu sonho de ser fisioterapeuta. Para falar a verdade, eu nem sabia muito bem o que fisioterapia fazia. Eu tinha feito fisioterapia uma vez que eu quebrei o braço, não era daquelas fisioterapias maravilhosas, e eu sabia que podia trabalhar com esporte, eu sabia que é uma área da fisioterapia que de fato é a mais popular, eu sabia que, mas de forma bem superficial. Então na faculdade é que eu fui conhecendo a profissão, e aí eu fui me encantando, fui realmente me apaixonando pela profissão. E aí entram outros pontos importantes da minha história nessa trajetória da faculdade. Nos primeiros períodos, né, principalmente, a gente tem aquela carga de informação muito grande. Eu acho que isso é típico aí para vocês estudarem em várias universidades diferentes, mas eu creio que nesse ponto não muda. Os primeiros 2 ou 3 períodos você tem um volume de conhecimento teórico muito grande. E a fisioterapia lá era só de manhã, então eu tinha que estudar de manhã, e Teresópolis faz muito frio. Então, 18 anos, sempre fui malandrão, um jeito meio desleixado de ser, né? Eu me encapotava todo para ir dormir, casaco, gorro. A minha mãe, eu lembro que a minha mãe mandou fazer para mim, eu vi isso em algum lugar, pedi para ela fez um gorro meu que tinha 1 metro de comprimento. E aí eu botava esse gorro e ele era cachecol, né, também. Rolava no pescoço. Só que aí ele tinha listrado, tinha um caracol do óleo. E eu lembro. Com torcida de futebol. Aí eu porra, sempre fui muito magrão, assim. Hoje eu sou magro, antes era, sei lá, raquítico mesmo, idiota total.
E aí eu ia pra faculdade, eu acordava, 25, 30 minutos antes de estar na sala de aula, porque era perto, eu ia de carro para um estacionamento, ainda chegava uns 5 minutos atrasado. Chegava lá sonado ainda, acabado na aula. Começava a ter aquelas aulas daqueles conteúdos mais massivos, né? E infelizmente aí eu comecei a descobrir um dos problemas, enfim, que até motivam as atitudes que eu tenho hoje, que eram professores às vezes com alto grau de titulação, mas que disparavam slides e mais slides de texto muitas vezes e praticamente liam aquilo durante 2 horas. Então era impossível ficar acordado. E eu sempre tive esse perfil, eu desligo o botão, pum. Então com frequência eu tinha dificuldade de engajar na aula, mas quando eu estava acordado eu participava e fazia os questionamentos. Eu sempre fui muito questionador, essa é uma outra característica minha. Eu fazia uns questionamentos que hoje eu imagino que deviam até incomodar um pouco às vezes os professores, né? Eram, enfim, talvez um pouco afrontosos, vamos dizer assim. Mas eram realmente dúvidas minhas e na época eu fazia inocentemente, não era de maldade, mas eu acho que em alguns momentos eu gerava uma certa tensão em relação a alguns professores, né? E aí a coisa foi passando, né? Aquele ritmo de início de faculdade, passei pelas minhas dificuldades, né? Comecei aí a descobrir formas em que eu funcionava melhor em relação ao estudo. Como eu tinha muita dificuldade de ficar acordado na aula, eu compensava isso frequentando a clínica escola. Na universidade que eu estudei, eles tinham um programa chamado de iniciação precoce, que eles possibilitavam que os alunos, desde o primeiro período, passassem pelo menos uma tarde por semana. Eu dava um jeito de passar às vezes 2. Quando eu não estava na clínica escola, nos primeiros períodos, eu estava ou na biblioteca estudando em grupo, eu nunca consegui estudar muito sozinho muito tempo. Mas tinha aquelas salas de estudo em grupo, como o meu modelo era um modelo híbrido do PBL, que é o ensino baseado em problema, a gente tinha as tutorias em grupo, então eu sempre gostei de participar. A maioria das pessoas não gostavam de participar, e eu gostava, tá? Eu achava que aquilo me ajudava bastante. E também laboratório, anatômico, essas coisas, então eu assistia a monitoria da enfermagem, da medicina, nem que tivesse que ficar meio lá atrás, com o tempo lá, a gente ia fazendo as amizades, já entrava em todos os cursos. Mas eu sempre me envolvi, apesar da minha carga horária de estudo ser pífia, porque eu tinha muita dificuldade de estudar sozinho, ler, fazer essas coisas para mim sempre foi bastante difícil. E aí, quando eu terminei o primeiro período, passei para o segundo, foi uma outra coisa que me encantou na faculdade, no primeiro momento. Eu recebi uma carta em casa me convocando para uma reunião no NAP, que significa Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Então, eu fui lá, né, era até na sede principal, a gente estudava numa sede secundária que era essa fazenda, eu fui para essa principal e aí cheguei lá, conversei com uma pedagoga e com uma psicóloga que, enfim, me fizeram várias perguntas assim, queriam saber como é que estava a minha vida, como é que estava a minha percepção sobre a faculdade, e se me colocaram assim, muita disposição para me ajudar em qualquer problema, e aí eu pude compartilhar ali algumas experiências que eu estava tendo na faculdade, positivas e negativas. Eu achei uma reunião de feedback assim, mara. E voltei para a aula, passei o segundo período, mais ou menos no mesmo esquema, não mudou muita coisa do primeiro para o segundo período. Chegou no final do segundo período, o terceiro, de novo, chega a cartinha, convocação, vou lá e tal, conversei com a tia, a pedagoga e a psicóloga, e ela me perguntou, Thiago, e aí, como é que tá? Você tá precisando de alguma ajuda? E o que você tá achando da faculdade? Como é que tá em casa? Como é que tá a família e tal? Mais uma vez respondi, falei, nossa, é todo semestre isso, né? Aí eu voltei pra faculdade lá, com meus colegas, falei, cara, acho que a pessoa já estava começando a rolar acho que na época, uma reclamação de alguma coisa em relação à faculdade. Eu fui ávido defensor, sou. Eu falei, não, cara, essa faculdade, eles estão muito dispostos a nos ajudar. Todo semestre eles chamam a gente lá no NAP, bota uma psicóloga e uma pedagoga para conversar com a gente, perguntar e tal. A gente pode falar o que está gostando, o que não está, e eles parecem super solícitos para tentar resolver os problemas que a gente aponta, e um olhou pra cara do outro, igual a gente tá aqui conversando, a galera assim, o que você tá falando?
eles fazem isso. Agora eu não lembro mais o nome delas, mas era fulano de tal e Beltrana. Gente, ninguém conhecia o que era NAP, ninguém sabia. Eu já tinha ido 2 vezes. Aí eu, fiquei cismado com isso, mas segue o arco. Não entendi muito bem, mas seguiu. Segundo e terceiro período, NAP. Aí eu já peguei a cartinha e fui lá, não, o que está acontecendo? Aí eu me lembro que eu já cheguei meio agitado, assim, meio estressado, e aí elas perceberam que tinha alguma coisa diferente, elas também ficaram meio assustadas. Aí, antes de começar, eu falei, o que está acontecendo que só eu que sou chamado aqui, eu estava até achando que era uma coisa para todo mundo e tal, mas o que tá havendo aí que tá me chamando? Comecei a suspeitar de alguma coisa, né? Aí elas ficaram assim, ao mesmo tempo meio perplexas, meio sem graça e meio, de repente, com medo de alguma possível reação minha. Eu já estava tendo uma reação meio exacerbada, né? Aí elas, com todo o jeito do mundo, me falaram, não, Thiago, sabe o que é? É porque a gente aqui é um apoio, um departamento que a gente dá apoio a alunos que eventualmente estão apresentando algum déficit de aprendizagem, de comportamento, muitas vezes ser motivado por questões sociais. Aí eu, e a gente funciona da seguinte forma, todo final de semestre os professores, eles indicam 1 ou 2, obrigatoriamente, mesmo que não tenha 1 ou 2 alunos que tenham um comportamento suspeito. E aí a gente tenta ajudar, porque mas às vezes tem um motivo social, a pessoa está passando por algum tipo de dificuldade que leva a pessoa a ter esse tipo de... Aí eu, e aí o que... Mas eu perguntei, mas o que relata de mim? Ela falou, o seu comportamento, o jeito que você se veste, a sua fisionomia, o seu comportamento em aula, o seu comportamento em aula de dormir com frequência, e você às vezes tem uma atitude meio combativa, e isso chamou a atenção de alguns professores, e aí a gente está querendo te ajudar. Mas a gente, inclusive, como a gente viu que você era recorrente, a gente deu uma olhada na sua história, que a cidade é pequena, a gente sabe a sua família e tal, tá tudo ok. E também o seu rendimento e suas notas são boas também, né? Normalmente isso vem acompanhado de um baixo rendimento acadêmico, que não é seu caso. Mas ainda assim, a gente está fazendo o nosso trabalho. Isso é estranho. Aí ela falou, a gente imaginou que se tivesse algum problema de ordem psicológica ou fosse usuário de drogas e tal. Eu sei que assim, eu nunca fumei nem cigarro na vida, né? Então aquilo me chocou de tal forma que eu dei uma crise e comecei a rir de nervoso. Mas eu estava rindo de nervoso, eu não estava rindo normal. Eu estava rindo de nervoso, as pessoas achavam que eu era drogado, que eu estava na faculdade e tal. Eu fiquei já imaginando minha mãe, imaginando se ia chegar na minha mãe e tal, e eu não estava fazendo nada. E aí, conforme fui tendo crise de riso e o negócio foi evoluindo, aí eu acho que elas começaram a se convencer que eu usava droga mesmo. A coisa foi meio estranha. Aí eu tentei me explicar lá, não sei se convenci na época, que nunca tinha usado nada, não estava passando problema nenhum, nem familiar, nem a faculdade, estava gostando da faculdade. E estava, enfim, era meu jeito, eu sentia sono, e algumas aulas eram chatas e eu dormia. E aí, já deixei claro que eu não queria que isso se repetisse com frequência, eu me senti mal. Depois disso, nunca mais fui chamado. Enfim, por que eu estou contando isso? Porque aparentemente, o que eu entendo dessa experiência hoje, eu só não me adaptava muito bem ao modelo de ensino da época, mas intuitivamente acabei descobrindo, a faculdade não me orientava a fazer estágio mais do que era o mínimo lá, que era uma visita a cada não sei quanto tempo. Não tinha essa obrigatoriedade de estudar da forma como eu estudava, de frequentar a monitoria de outros cursos. Era recomendado que o estudo em grupo todos participassem, mas a gente sabe que nem todo mundo tem o mesmo grau de engajamento. E eu acho que isso compensou o fato de eu não conseguir me adaptar àquele modelo tradicional. Eu me lembro que chegou no 4º período, meu caderno era vazio e meu carro foi roubado e eu perdi o caderno e terminei a faculdade sem caderno. Eu nunca anotei nada, nunca fiz resumo. E mesmo assim, por outras vias, eu acabava tendo um rendimento acadêmico bastante razoável. Então, eu fui até o final da faculdade assim, no último ano, que eu já estava olhando para o mercado de trabalho, eu comecei a ter que tomar algumas decisões de para lado que eu ia.
como o próprio modelo de ensino baseado no problema favorecia que a gente tivesse muita essa coisa de mesa redonda, de conversa e de troca de informação, um ensinando para o outro, dependendo de ser professor, eu acho que eu descobri um pouco desse meu interesse pela área acadêmica. Eu vi que isso era o que mais me motivava, e realmente eu tinha prazer de participar de momentos como esse. Então eu peguei o viés da docência e decidi que ia me preparar para que no final da faculdade eu já ingressasse direto no mestrado e procurasse iniciar minha carreira profissional nesse sentido, e assim eu fiz. Eu até fiz um estágio mais técnico, né, na Polícia Militar, que era um concurso na época, e eu aproveitava que eu vinha para o Rio e já fazia iniciação científica no laboratório, onde mais tarde eu fui cursar o meu mestrado. E aí eu cheguei lá bem novinho, né, fiquei durante um ano, e quando eu me formei, eu lembro até que, essa é outra história curiosa, eu me procurei grau em gabinete, por quê? Eu me formei no dia 4 de janeiro e eu tinha até o dia 20 de janeiro para entregar todos os meus documentos para me matricular no mestrado. Eu já tinha feito a seleção, tinha sido aprovado, levei essa aprovação na faculdade e aí eu precisava da emissão do meu certificado de conclusão de curso para poder entrar no mestrado. Aí eu fui ligar um gabinete lá só com o reitor, coordenadora do curso, o meu orientador e a minha mãe. Fiz o juramento lá sozinho no gabinete, depois eu até participei da colação, mas meu canudo veio vazio porque eu já tinha pegado meu diploma. E aí comecei no mestrado, era um mestrado que estava começando, era o primeiro mestrado particular, assim, em ciência da reabilitação. Aqui no Rio de Janeiro tinha uma demanda retida muito para fisioterapeutas, inclusive muitos professores que já eram professores há mais de 10 anos, as faculdades começaram a cobrar mais a titulação, então eles entraram nesse mestrado. Então a minha turma, meus colegas de mestrado eram fisioterapeutas já muito bem sucedidos até, como professores ou donos de clínica, né? Era uma galera, e tinha eu e mais um que era recém-formado, que era da minha turma inclusive, que é o Felipe Portela, né? Que é um grande amigo meu, excelente fisioterapeuta, que está se formando em medicina agora também. E aí éramos nós dois ali começando, mas o cara já sabia tudo de tudo, já estava bem de grana e tal, e a gente começando. Só que hoje eu enxergo que eu tinha uma grande vantagem em relação a eles, que eu não enxergava na época, porque a minha ânsia naquele momento era eu ter um sustento, ter um emprego, ter uma fonte de renda para satisfazer as minhas necessidades e, por que não, os meus luxos também, né? Viajar, comprar as coisas que eu queria. E eu não tinha, né? Eu fui para o mestrado numa situação em que meu pai teve que fazer um esforço grande nessa época, porque na faculdade ainda deu por causa daquele sistema que eu contei, mas no mestrado era caro e eu tinha que vir. Apesar de eu ter ganhado uma bolsa, mesmo com a bolsa, era caro. Então meus pais tiveram que fazer um esforço grande, e eu me lembro que ele alugou um apartamento na Tijuca para mim e eu tinha um dinheiro limitado para poder montar lá o meu apartamento. Eu tinha que escolher entre as coisas que comprar, e eu lembro que durante o primeiro ano de mestrado inteiro eu dormi só no colchão, porque eu tinha dinheiro pro colchão legalzinho, mas para comprar a cama eu deixei para depois, não fazia tanta falta assim. Demorou um ano até eu comprar uma cama, eu dormia só no colchão, no chão. E isso nunca me afetou em nada, enfim, não tenho o menor problema com isso, era só uma questão de eu ter que escolher o que eu ia fazer, que era prioritário, porque meu pai estava se esforçando, meus pais, né? Meu pai e minha mãe estavam se esforçando para. Nessa época meu irmão também estava estudando, então é caro. E aí eu via isso nos meus colegas de mestrado e eu não enxergava em mim que eu tinha uma coisa que é importantíssima, que é a maior moeda de troca, que todo mundo tem igual, que é tempo. Então, pessoal, se você ficou até aqui assistindo esse vídeo e quer saber como é que eu usei o fator tempo, no meu caso especificamente, a abundância de tempo que eu tinha nesse período, para conseguir tirar vantagem, conseguir entrar pela primeira vez no mercado de trabalho, acompanhe o nosso canal, se inscreve aí, porque na semana que vem eu vou postar um outro vídeo com a parte 2 da minha trajetória a partir desse momento em que eu consegui o meu primeiro emprego como fisioterapeuta.